Muito bem, estamos ao vivo aqui. Boa noite a todos aqui que estão começando a nos acompanhar. Eu estou aqui, já estava conversando um pouco com o pastor Renato Vargens, que finalmente conseguiu aí, na sua agenda tão concorrida, estar aqui conosco hoje. E motivo de muita alegria para todos nós aqui, né, do Evangelho Negociável, porque já há muito tempo nós acompanhamos o trabalho do pastor Renato. Então eu já quero agradecer, pastor, pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua disposição, né, pelo desejo de estar aqui conosco. E para quem não conhece, que eu acho bem difícil que as pessoas que acompanham aqui a página, né, não conheçam, né? O pastor Renato Vargens, ele é o pastor lá da Igreja Cristã da Aliança, né, em Niterói. Ele também é conferencista, ele é escritor, ele é colunista de revistas, diversos sites, né, até mesmo sites que nem o Voltemos o Evangelho. Tem textos do pastor Renato Vargens lá no nosso site do Evangelho Negociável também, autor de alguns livros, e hoje, especificamente, nós vamos falar aqui de um livraço, que é esse livro aqui, ó, Masculinidade em Crise. Na minha versão é a versão Kindle, tá bom? Masculinidade em Crise e os seus efeitos na igreja, que é um livro que já recomendo para que todos vocês conheçam, adquiram. Eu peguei uma super promoção na Amazon no dia que eu comprei, e assim, nós vamos falar bastante do livro durante a live, mas, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Quero te agradecer profundamente aí pela sua disposição. E que o senhor pudesse aí já fazer as suas considerações iniciais, enquanto eu vou compartilhando aqui a live. E aí, em seguida, nós vamos adentrar aqui no tema. Muito obrigado, bem-vindo aqui ao Evangelho Negociável. Obrigado, pastor Marco. Obrigado pelo convite, por poder participar dessa live com os irmãos do Evangelho Negociável. Minha oração é que Deus possa, pela sua bondade e graça, né, abençoar a nossa conversa, nosso bate-papo. E não somente isso, né, mas que o tema proposto e que nós vamos discutir e conversar possa ser tratado de forma rica, profícua e ajudar os irmãos a terem uma visão bíblica sobre o que de fato seja masculinidade. Então, para mim, é um prazer, uma alegria estar aqui com os irmãos. Muito bom. Pastor, então, sem mais delongas, né, como já falamos aqui, falei do senhor, o senhor já... Vamos adentrar aqui a um tema, primeiro porque, como nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes da live, eu acredito que se faz necessário ter esse tipo de literatura na igreja cristã, primeiro porque tem muita gente distorcendo, né, de forma conceitual o que significa de fato a masculinidade bíblica, que esta sim deveria ser a nossa referência. E o que me chamou bastante atenção no seu livro é que o senhor aponta todos esses problemas, todos os efeitos que o problema, a origem dos problemas causam na igreja, mas também a solução, que é uma coisa que às vezes muitas pessoas não se preocupam em dar, que é uma solução, né? Não adianta apontar meramente a crítica sem a solução. Então, é claro que a gente não vai ter nem tempo, e também não seria essa a intenção, de nós passarmos aqui capítulo por capítulo do livro, e aí eu peguei os pontos que eu entendo que são os mais críticos, que eu não gostaria de tratar como se fosse a nossa pauta, para nós começarmos já a ser bem realista com a questão da masculinidade bíblica. Né? A primeira das coisas, nós podemos talvez destacar a falta da estrutura que os homens hoje têm. Estrutura emocional, estrutura de caráter, o senso de responsabilidade que um homem, segundo a Bíblia, tem que ter, né? Ser o provedor do lar, ser o educador dos filhos, tudo aquilo que é bem pontuado no livro. Muito bem. E é muito claro, e o senhor também deixa muito claro isso no livro, a questão do relativismo bíblico. As pessoas relativizam a palavra de Deus. Não é bem assim, tem que ter uma... Né, fazem aquela ginástica hermenêutica para tentar justificar uma omissão, uma falha. Então, na tua visão, os grandes malefícios, primeiro, desse relativismo, das pessoas que não levam a palavra de Deus a sério no que diz respeito à responsabilidade masculina. E um segundo momento, que o senhor pudesse falar para nós, os malefícios do marxismo cultural diretamente ligados com essa falta de estrutura que nós identificamos na maioria dos homens hoje em dia. Na tua opinião, o que o senhor pode dizer para nós sobre isso? Nós somos regidos e nós somos guiados por cosmovisões, né? Sim. Ou a gente vai sempre usar o óculos de uma cosmovisão para poder conduzir os nossos passos, nossas vidas e nossa existência. É assim.
Não existem pessoas neutras que lidam com as demandas e as dificuldades da vida sem um óculos da cosmovisão. A partir do momento em que a igreja deixa de fazer da Bíblia sua única regra de fé, a partir do momento em que as escrituras deixam de ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, perde-se efetivamente uma visão clara e bíblica sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher e sobre a família em si, substituindo efetivamente por conceitos provenientes de uma outra cosmovisão. Então, o que a gente vê hoje em dia, por exemplo, em virtude do crescimento do marxismo cultural no Ocidente, e isso é uma coisa que já vem há um tempo, e aí talvez alguém esteja perguntando, mas o que é isso efetivamente? Esse conceito surge com um sujeito chamado Antônio Granzes, que foi preso, né, e que era um árduo defensor do marxismo e que entendeu que não tinha como empurrar goela abaixo o marxismo no Ocidente, visto que as perspectivas ou a forma do Ocidente lidar com algumas coisas era bem diferente, por exemplo, da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou mesmo outros países que tinham sido influenciados efetivamente pelo marxismo. Ele entendia que para que o conceito marxista entrasse ou adentrasse ao Ocidente, era necessário que fosse desconstruído outros conceitos. E aí entende-se a necessidade de desconstruir os conceitos judaico-cristãos. Esses conceitos judaicos cristãos provenientes dessa visão marxista, ou melhor, a destruição desses conceitos judaicos cristãos, que vem sendo substituído pela visão do marxismo cultural, que relativiza um bocado de coisas, inclusive a própria escritura como única regra de fé, fez com que as pessoas do Ocidente passassem a enxergar a vida, a existência, o indivíduo, a família, por uma outra cosmovisão, ou pelas lentes de uma outra cosmovisão. Nessa perspectiva, o que acontece? Acontece que a igreja deixa de ser guiada pela palavra e ela passa a ser guiada, por exemplo, por conceitos relativistas em que põe em xeque o papel do homem e põe em xeque o papel da mulher. A Bíblia traz o conceito e a ideia de que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Os homens não são melhores do que as mulheres, não são superiores às mulheres, e as mulheres, elas não são inferiores e nem tampouco são chamadas a serem subservientes aos homens. As escrituras nos mostram isso. O que as escrituras nos mostram é que homens possuem um papel diferente das mulheres e as mulheres possuem um papel diferente dos homens. E a Bíblia traz claramente, principalmente no livro de Gênesis, logo nos 3 primeiros capítulos, que papel é esse. O marxismo cultural, ele se contrapõe a essa ideia do papel do homem ou do papel da mulher e põe em xeque e leva a família a um processo de desconstrução bíblica e construção de valores, onde os papéis são invertidos. Nessa perspectiva, as mulheres, elas comportam-se de forma autoritária, massificando a vida, e os homens vão se omitindo, deixando de ser os condutores de suas casas. Abandona-se as escrituras e traz-se para o centro conceitos e valores que não são a palavra de Deus. Abandona-se uma visão bíblica judaico-cristã do papel do homem e substitui isso por uma visão díspare, equivocada, proveniente de conceitos absolutamente antagônicos à palavra de Deus, levando a sociedade a um caos total. Então, mas aí, pastor, tudo que o senhor disse, o senhor já desconstruiu e já jogou à luz ao grande cerne da questão, que é a falta da fidelidade na palavra de Deus. E é verdade que a relativização, nós podemos identificar que todos esses sintomas que o senhor bem mencionou, a omissão masculina, né, a mulher se sobrepõe, o homem se acomoda, tudo isso que foi mencionado, está muito claro, até pela tua explanação, que a origem dessas questões é justamente o abandono da fidelidade bíblica, que deveria ser aquilo que norteia a cosmovisão das pessoas. E, de certa forma, né, você vê como o liberalismo teológico ele foi maldito e como ele contribuiu, de certa forma, com isso. Né? Quando a Bíblia deixa de ser inerrante,
quando a Bíblia, nos seus originais, é claro, ela deixa de ser infalível, quando ela deixa de ser Vox Dei, quando ela deixa de ser a voz de Deus, automaticamente você relativiza a Bíblia. E você traz outras perspectivas doutrinárias e sociais para o jogo. E aí, você, relativizando a palavra de Deus, você tem condição de desconstruir os conceitos e os valores relacionados à masculinidade, feminilidade e família. E o liberalismo teológico, esse maldito liberalismo teológico, né, ele contribui muito com isso, né? Ele contribuiu muito com isso, né? Então, você vai ver, por exemplo, como a Europa sofreu, né? Como as igrejas sofreram na Europa e no próprio Estados Unidos, e quantas igrejas deixaram de existir e transformaram-se em cemitérios, né? O relativismo, né? A teologia liberal, né? A impetração de conceitos relacionados ao marxismo cultural, porque, voltando àquele raciocínio que eu não concluí, o que Gramsci entendia é o seguinte: vamos desconstruir primeiro os conceitos, valores judaicos, os conceitos e os valores judaicos cristãos, depois a gente entra com o marxismo, como ele tem que entrar, e aí a coisa vai ser muito mais fácil, né? Então você percebe que é uma coisa engedrada, bem trabalhada e bem produzida. Infelizmente, muitos pastores abandonaram as escrituras, relativizaram as escrituras, o que proporcionou a desconstrução de valores que nos são caros e que deveriam ser absolutos. Muito bom. E aí, pastor, nessa mesma... já entrando ainda, pegando um gancho disso que o senhor acabou também de dizer sobre o liberalismo teológico, né? Acredito que essa também é a grande porta de entrada do feminismo dentro das igrejas. E aí, nós temos um grande problema dentro das igrejas com o feminismo de diversas vertentes e em diversas situações. Um dos casos que eu estava, né, fazendo uma releitura aqui do seu livro, são casos muito comuns, né? Que aquela questão de a mulher fala assim, não, aqui meu marido é o pastor, mas sou eu que mando, aquele tipo de coisa assim. Um pseudo empoderamento feminino que ele é distorcido no seu valor, né? Porque diz que a mulher ela é empoderada se ela trabalha para alguém fora de casa, mas ela é um capacho se ela trabalha para o marido dentro de casa. O liberalismo teológico, junto com a questão do gramscismo e a relativização, né, e a influência do marxismo cultural, com a omissão bíblica dentro da igreja, no sentido de pregação, doutrina e firmeza bíblica mesmo, né, também trouxe essa janela, essa porta escancarada para que o feminismo entrasse por dentro da igreja e trouxesse N danos, como também nós estamos vendo. No seu ponto de vista, eu sei que o senhor também já destrincha bastante sobre isso no livro, né? Quais são as falácias mais comuns e mais absurdas que o senhor percebe nesse caminho que o feminismo está tentando colocar na cabeça das pessoas, das mulheres que vão à igreja? Em primeiro lugar, vale a pena pontuar de que eu entendo que algumas bandeiras, algumas defesas do feminismo são lícitas e justas, né? Se as mulheres serem tratadas de forma civil, com direitos iguais aos homens, o direito à voz, a voto, o direito à cidadania, né? O direito a não ser considerado como um objeto sexual, mas como alguém que tem valor e dignidade, são conceitos que o feminismo, de certa forma, contribuiu para que fosse impetrado, introjetado na sociedade o que é lícito. A questão não é essa. A questão é quando você sataniza o homem e diviniza a mulher. A questão é quando você inverte os papéis e você tenta, de alguma forma, fazer com que a mulher, em nome do empoderamento, subjugue as relações e subjugue as famílias. O homem não pode e não deve subjugar a mulher, né? O homem não pode e não deve tratar a mulher como se fosse um indivíduo absolutamente incapaz e que tem que se submeter efetivamente às suas vontades e suas decisões. Não é isso que as escrituras ensinam. Em contrapartida, as escrituras também nos ensinam que as mulheres não devem impor sobre os homens, né, conceitos e valores aos quais elas não foram chamadas para impor, né, ou foram chamadas para
trazer a condução. O que a gente percebe é que com a desconstrução da família e com a desconstrução do papel do homem, você também desconstrói o papel da mulher ou constrói uma nova perspectiva. Então, vamos parar para pensar sobre a desconstrução do papel do homem, né? Gênesis nos traz algumas coisas relacionadas ao papel do homem. Por exemplo, o homem ele deveria ser o provedor. Ele deveria ser o provedor do lar, né? Você vai perceber, por exemplo, que antes de o Senhor dar a Eva para Adão, né? Ele dá trabalho. Ele fala para ele que ele deveria cuidar do jardim, né? Ele deveria cuidar daquele local, ele deveria cuidar do paraíso. O que aponta efetivamente para uma ação de provisão masculina. Quando você olha para a geração de hoje, você vai perceber que existem muitos homens que perderam esse papel porque foram ensinados ou foram quase que massacrados e tornaram-se indivíduos que vivem debaixo da saia de suas mães, ou que não desenvolve o entendimento e a compreensão de que estes foram chamados para serem os provedores. Nessa perspectiva, em nome do empoderamento, as mulheres saem para o mercado de trabalho, né, e elas acabam assumindo o papel que deveria ser do homem, em ser o principal provedor. Eu falo no livro também o seguinte, que eu entendo que as escrituras não combatam o fato da mulher trabalhar fora. Eu vejo às vezes o pessoal dizendo que a mulher não pode trabalhar fora, que ela não pode estudar, que ela não pode fazer mestrado, doutorado. Uma bobagem, porque as escrituras nos mostram mulheres, né, como Priscila, que trabalhava com Áquila, como Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, né? Você vai perceber a mulher de Provérbios, capítulo 31. Então, a questão não é essa. A questão não é essa visão que alguns entendem de que o homem ele tem que ser o único e total provedor, né? E a mulher não pode fazer nada assim, somente ser subserviente. Ela não coaduna muito com a minha percepção das Escrituras. Eu entendo, segundo a percepção das Escrituras, que o papel do homem, sim, ele tem que ser o provedor. A responsabilidade básica de sustento da casa é dele e não efetivamente dela. O que não significa dizer que ela está impedida de trabalhar ou que ela está impedida de produzir alguma coisa, desde que isso não traga prejuízos à sua casa. A questão é que, em nome do empoderamento, as mulheres estão abandonando suas casas, abandonando os seus filhos e entrando no mercado de trabalho de uma forma absolutamente competitiva. Porque ela traz do bojo esse conceito de que ela precisa vencer o opressor. E quem é o opressor? É o homem, é o marido, é aquele que viola os seus direitos e oprime. O que entendo que, de certa forma, acontece em muitos balcões do Brasil, né? A violência doméstica, por exemplo, é um problema grave. Eu trato isso no livro, né? As estatísticas dizem que 40% das mulheres que apanham de seus maridos são evangélicas. Isso é assustador. Então, assim, eu compreendo essa ação, esse contraponto de dizer o seguinte: basta, não dá, assim, a gente não foi feito para ser saco de pancada, e nem tampouco para ser alguém que não tem voz, que não pensa junto, que não decide junto, que não caminha junto. Mas o que o empoderamento faz é tentar fazer com que os papéis se invertam. Então, as mulheres elas se tornam independentes, mas elas acabam querendo com que os seus maridos sejam subservientes, né? E isso lhes traz problema. Eu não estou dizendo com isso que a mulher tem que ser subserviente, não é isso. Como eu falei no início da live, homens e mulheres se complementam. Os papéis são distintos e são diferentes e eles se completam. E eles se completam para que haja harmonia na edificação e na construção de um lar saudável. Quando você desconstrói esses conceitos ou você desconstrói esse papel, você cria conflitos e confusões na família. Perfeito. E achei muito importante o senhor comentar sobre alguns pontos do feminismo que foram benéficos na história da humanidade. Isso é verdade, e é importante que reconheçamos isso. Agora, a gente precisa entender também que o cristianismo é a base disso tudo. Porque você vai olhar assim, a forma, por exemplo, como Jesus lidava com as mulheres. Eu trato no livro a maneira como Jesus lidava com as mulheres. Por exemplo, a mulher samaritana.
né? Ela pergunta a ele, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana? O judeu levantava pela manhã, todos os dias, e fazia a seguinte oração: obrigado a Deus, porque eu sou judeu, porque eu não nasci gentil, porque eu não sou mulher. A forma com que os judeus lidavam com a mulher é como se fosse um ser absolutamente indigno. Aquela mulher tinha ido ao poço sozinha. Mulheres não iam ao poço sozinha, mulheres iam acompanhadas às 6 horas da manhã. Ela está sozinha meio-dia, porque ela tinha uma vida extremamente duvidosa. E Jesus se dirige a ela, dando a ela dignidade. Então você vai perceber que o evangelho ele resgata e ele traz conceitos de dignidade à mulher. Você vai ver, por exemplo, Lucas, quando trata da perseguição por parte de Saulo, logo no capítulo 8, e também da perseguição dos saduceus, dos fariseus, dizia que eles perseguiam homens e mulheres. Você não vai ver essa descrição dentro da perspectiva da época, porque a percepção que se tinha era de que as mulheres nem contadas elas eram. Então, assim, o cristianismo ele é a base para o senso de dignidade e de valorização da mulher. Né? É ele que dá esse background, esse fundamento para uma sociedade como a nossa, cujos valores judaicos cristãos, né, tornaram ou se fizeram de base e de fundamento para o que a gente tem hoje. Quando você tenta desconstruir os valores judaicos cristãos, você destrói a base. Quando você destrói a base, você cria uma anarquia total, capaz de, com isso, você injetar os valores do marxismo cultural. Muito bom. Se tem algo assim que me chama bastante atenção no seu livro, pastor, é justamente isso, que o exemplo de masculinidade que nós deveríamos seguir era justamente Jesus. E essas nuances que o senhor bem comentou agora, o senhor também retrata no livro a forma que Jesus lidava com as mulheres, né? Eu já tive umas discussões teológicas com alguns amigos que eu não considero em nenhum acaso o fato de Jesus ter aparecido primeiramente para as mulheres e não para os seus discípulos, né? Quando ele é ressurreto, né? Então, são coisas muito interessantes e muito pertinentes. Aí, pastor, falamos... E esse fato de ter aparecido, ele põe em xeque, né? Essa própria Sim. questão da valorização masculina em detrimento às mulheres, né? O que, Sim, entre aspas, acontece aí é o Senhor trazendo essa percepção, né, de valorização de ambos diante do Senhor, ou diante dele. Maravilha. Pastor, antes da gente chegar nos reflexos da igreja, como a igreja sofre com essa desconstrução da masculinidade, acho que é importante que nós pudéssemos conceituar um pouquinho, aí eu vou explorar bastante aí o senhor. Quais são as maiores diferenças que o senhor consegue enxergar e que o senhor detalha também no seu livro sobre masculinidade bíblica versus machismo? Porque até então criticamos o feminismo que é extremista, né? Aquele feminismo que, como o senhor bem disse, ele demoniza, sataniza o homem e coloca a mulher num patamar que não é o patamar de nenhum ser humano comum. No caso, ao contrário, né? A masculinidade bíblica versus o machismo. Quais são os principais pontos de divergências que a gente pode encontrar? Um dos primeiros pontos de divergência que a gente vai perceber é que um homem bíblico ele tem autoridade, mas ele não usa de autoritarismo, né? Então, assim, há uma diferença muito grande, né? Então, você vê algumas pessoas com aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu sou seu marido e eu estou dizendo que é para fazer isso, pronto, e acabou. Né? Há relatos, eu escrevi há pouco tempo sobre isso, de homens que, por exemplo, querem ter relações sexuais com as suas esposas e as obrigam. E, em alguns casos, até as violentam sexualmente, porque eles usam do texto das Escrituras que diz que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Submissão não significa subserviência e nem tampouco significa se submeter a uma voz autoritária. O que as Escrituras nos ensinam é que homens precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esse é o princípio. O amor, ele traz no bojo alguns pressupostos. Primeiro, o pressuposto da doação, né? O homem é aquele que doa, ele se doa, né? É interessante, eu falo isso no livro também, que antigamente as pessoas, um casal, um homem, quando saía com a sua namorada, noiva, esposa, à rua, ele a colocava do lado de dentro
da calçada. Sim, Agora, eu deixei se anotado essa acontecesse parte. alguma coisa, quem sofreria era ele. Seria ele, É sim. diferente, o cara inverte, né? Ele inverte. Eu vi uma pegadinha no YouTube um tempo atrás que parecia assim, trágica e cômica, né? Sim, Era sim. um pessoal que ficava assim, escondido, tipo de fantasma ou de zumbi, na porta do cemitério. E aí passavam os casais, né? Quando os casais estavam passando, os caras saíam e se mostravam ali fora, né? Uhum. Rapaz, o que tinha de um homem saindo correndo e deixando a mulher para trás era uma coisa impressionante. Né? Então, assim, Que absurdo. masculinidade ele aponta para proteção, ele aponta para doação e não para autoritarismo. Né? Machista é aquele que impõe a sua vontade, pronto e acabou, eu sei mais, eu mando, eu sou o provedor, sou eu que pago, sou eu que faço. Né? Não, o que as escrituras ensinam é que o homem ele é aquele que cuida, que se tiver que morrer, quem vai morrer vai ser ele. Se tiver que sofrer, ele vai sofrer. Mas não somente isso, né? Jesus usa o exemplo também da provisão. Porque é interessante a gente parar para pensar nesses 2000 anos de igreja e pensar se em algum momento faltou alguma coisa para a igreja. Nunca faltou. O Senhor sempre supriu todas as necessidades da igreja, sempre supriu todas as necessidades da sua noiva. Um homem autoritário ou que vive debaixo do autoritarismo, ele não é um supridor, ele não é um provedor. Ele joga aquilo que ele conquista através do trabalho no colo da sua esposa, como se ele estivesse fazendo uma obrigação. Quando, na verdade, o que as escrituras nos ensinam é que a autoridade está relacionada ao amor, e esse amor é a antítese do autoritarismo. E esse autoritarismo, ele não tem absolutamente nada com aquilo que as escrituras ensinam quanto ao papel do homem. E que, portanto, nós devemos usar das escrituras como pano de fundo, como instrumento, como luz para as nossas trevas, a fim de que a gente, de forma clara, trilhe um caminho completamente díspare e distante do machismo. Maravilha. Pastor, se me permite aqui uma pergunta que eu achei pertinente da gente comentar. Muitos confundem, como o senhor bem colocou, né, autoridade com autoritarismo. Né? A pergunta que veio é como uma mulher deve se comportar diante de um marido que seja autoritário e que não entenda a autoridade. Algumas coisas assim precisam ser pensadas e refletidas quanto ao nível de autoritarismo. Há maridos, por exemplo, que dizem, tratando da questão do sexo, né? Não, é meu direito, eu quero, pronto, e acabou, e acaba forçando as esposas a isso. Na minha perspectiva, uma mulher que é violada sexualmente por seu marido não deve ficar no casamento. Perfeito. O senhor sabe, pastor, eu tive um tempo atrás, faz alguns anos isso, né, uma situação muito semelhante no exercício do ministério pastoral, com o perdão claro que eu não vou expor ninguém, a pessoa, né, mas da situação, né, porque é uma situação muito delicada. A mulher, ela era obrigada a ter relações anal, né, com o marido, e ela não gostava, mas o marido colocava isso nela como uma imposição, Posição. a tal ponto que ela começou a ter problemas de saúde, evidentemente, que eram ocasionados por isso, né, e na época eu falei a ela a mesma coisa, eu falei, você tem que se divorciar, porque você está sendo violentada, né, uma vez que ela não tinha, né, ela não era do agrado dela, não tinha esse desejo de fazer isso, e ela também entendia que à luz da Bíblia isso não tinha sentido, e foi muito difícil, porque isso já tem quase uns 10 anos, né, e o tanto de críticas que recebi por ter dado essa Porque orientação. o que acontece é o seguinte, isso daí cumpre 1 Coríntios capítulo 7, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, vou parafrasear o texto, apesar de todos conhecerem, não. Se você, se o seu marido ele for incrédulo, você não abandone o incrédulo, mas se o seu marido for incrédulo, ele te abandonar, você é livre. A leitura que eu faço, e de outros teólogos também faz, é que um homem que age com violência com uma mulher, que bate nela, que agride fisicamente, ou que a viola sexualmente, abandonou o lar. Sim. E se abandonou o lar, há possibilidade de divórcio.
eu vejo às vezes as pessoas dizendo o seguinte, não, eu escrevi sobre violência doméstica há pouco, tem até uma pregação minha no meu canal no YouTube que eu falo sobre violência doméstica, que o pessoal fala o seguinte, não, você tem que permanecer mesmo que você morra. Não, jamais. É loucura. Então, loucura. assim, porque a visão que as pessoas têm a respeito de autoridade está relacionada ao autoritarismo. Manda, Sim, como eu disse, sim. quem pode, obedece quem tem juízo. É assim, pronto e acabou. E alguns crentes confundem masculinidade com ogrice, com má educação, com rispidez. Eu tenho visto o pessoal falando assim, não, ser homem é você ser assim, você come de qualquer jeito, você fala os palavrões, você bebe o que você tem que beber. Esses caras estão assim, isso não é masculinidade, né? Você está entendendo? Isso é uma percepção sociocultural absolutamente diferente daquilo que as escrituras ensinam. Masculinidade aponta para a forma com que você vai lidar com a mulher. Você vai tratar com ela com dignidade, você vai tratar com ela como a parte mais frágil, você vai tratar dela como aquela que precisa ser cuidada, como aquela que precisa ser protegida e como aquela que precisa ser envolvida em amor de forma especial. Maravilha, pastor. Então, avançando um pouquinho aqui, ainda tendo... Você pode ver que a gente está seguindo o cronograma do seu livro, né, pastor? Tendo colocado a questão dessa diferença entre masculinidade bíblica e machismo, a gente adentra um pouquinho para a questão estrutural do homem, que também tem a influência, acredito que, do relativismo, do marxismo cultural, e que tenha talvez um problema já de longo prazo. Por exemplo, as crianças vão sendo mal criadas, no sentido de mal estruturadas. Os meninos, as crianças, né, do sexo masculino, os meninos não aprendem de seus pais o que é de fato ser homem. E isso vem trazer diversos reflexos para dentro da igreja, né? Tem até uma citação que o senhor coloca no seu livro, se não me engano, de João Calvino, né, que dizia que a igreja ela confirma na criança aquilo que a criança aprende dentro do lar, no que diz respeito, né, à criação cristã. E, muito bem, hoje nós temos então a crise da masculinidade. Nós falamos do problema das origens, relativismo, feminismo, machismo, etc. Mas a verdade é que hoje, então, além de todas essas questões, nós olhamos para a nossa sociedade, para a nossa igreja, e com o perdão da expressão, é porque eu não consigo encontrar outra aqui, para ser tão polido, nós encontramos uma gama muito grande de homens frouxos, assim por dizer. Homens que são crianças com barba, né? Pessoas que têm 30 anos de idade, mas nas suas atitudes de responsabilidade parece que tem 10, 11. Os homininos, né? Homininos, exato, né? Aquele que se casa e faz da esposa ser um reflexo da mãe. Ele sai da aba da mãe dentro de casa, ele vai para o casamento, a mulher tem que ser a mãe dele, alguma coisa desse tipo, né? Muito bem. Nesse sentido, qual é o caminho que o senhor enxerga para que nós pudéssemos mudar de forma mais assim substancial a nossa sociedade nesse contexto? Você diz a criação com um pouco mais de dedicação, um pouco mais de disciplina, atrelada ao exemplo cristão, que é a presença masculina dentro de casa, né? Tem gente, eu vi esses dias, cara, o pessoal dizendo, teve gente dizendo que há coaches de masculinidade, isso é um termo novo que eu fiquei sabendo que existe aí, né? Já não basta ser coach, quer ser coach de masculinidade. Dizendo que homens, por exemplo, não podem lavar uma louça porque isso fere masculinidade. Absurdo. Não faz sentido. Né? Os homens eles precisam viver a vida comum do lar. Né? Um dos grandes problemas dessa geração, e por que a coisa degringolou, foi por causa da ausência masculina dentro de casa. Né? Os homens eles se omitiram, eles se ausentaram e automaticamente as mulheres acabaram ocupando um espaço que não deveria ser delas, mas que deveria ser dos homens. Os homens deveriam estar presentes, por exemplo, ou se fazerem presentes, né, na educação dos seus filhos. Né? E é interessante que você vê os homens hoje dizendo o seguinte: se o menino deu boa coisa, fala, não, meu filho. Não, se não deu, fala para a mulher, tá vendo? Esse menino deu no que deu porque você não soube dar limites para ele. Né? Então, assim, a presença masculina dentro de casa, a presença, a referência masculina, lidando com as demandas, com as crises, com as dificuldades, à luz das escrituras, seria ou deveria ser fundamental para as
relações familiares. O problema é que isso foi desconstruído, né? Você traz a ideia de que os homens eles perderam, você tem esse conceito de que os homens perderam esse papel, eles se omitiram na função de condutor dos seus lares, de suas casas, da vida devocional, da oração, da instrução dos seus próprios filhos nos caminhos do Senhor, e as mulheres começaram a fazer esse papel, né? E automaticamente há uma inversão, né? E quando se tem isso, se tem problemas, né? E essa inversão, pastor, pegando aqui o gancho da... Porque, assim, a origem, então, é a ausência da presença masculina no lar, que faz com que esse menino ele seja formado, entre aspas, né? Uma série de demandas e faltas de estrutura, e vai reverberar dentro da igreja quando você percebe que as mesmas atitudes de omissão dentro do lar, elas também acontecem dentro da igreja. Então, é aí que surgem, né? O senhor coloca uma linha de raciocínio bem interessante no seu livro, falando, traçando essa linha de que a omissão do homem, inclusive, deu muito espaço para aquelas coisas de dança profética, ordenação de bispas, apóstolas, né? Daqui a pouco tem vice-deusas sendo ordenadas, alguma coisa desse tipo. E a questão é o seguinte, porque olha só, deixa eu falar sobre essa questão aí, se você me permitir, né? Claro, claro. Eu não tenho problema com mulheres em serem portadoras do evangelho e pregadoras do evangelho. Sim. Nenhum problema, né? Delas serem testemunhas e anunciadoras do evangelho. Sim. A minha questão está relacionada ao governo. Exatamente. O governo de uma igreja local, ele não tem nenhuma base neotestamentária e bíblica que justifique a ordenação de presbíteras. Primeiro que já é uma ofensa ao vernáculo, né? Assim, essa expressão já não faz sentido, né? Sim. E você não vai ver na Constituição dos presbitérios, dos concílios e conselhos de liderança da igreja, nenhuma mulher, né? E aí o sujeito fala o seguinte, não, mas é porque a sociedade era machista. Era patriarcal. E aí você vê a perspectiva já dessa cosmovisão que foi alterada, né? Aí você contrapõe isso, por exemplo. Você pede um exemplo para o cara de uma mulher na Bíblia que tinha uma função de autoridade. Aí ele fala, Raquel, ela era pastor de bicho, pastor de ovelha. Não faz sentido. Aí o cara chega e fala o seguinte, mas tudo bem, teve Débora foi juíza. E aí é fácil desconstruir isso. Ela foi juíza, ela teve um papel civil, mas em Israel você não vê uma sacerdotisa. Você não vai ver, na história de Israel, nenhuma mulher cumprindo o papel de sacerdote. Isso era uma função masculina. Portanto, você não percebe na igreja, como também você não vai perceber na condução de Israel, né, mulheres dentro dessa perspectiva como sacerdotes, sacerdotisas, e nem tampouco como pastoras. Quando você tem essa mudança, a Bíblia deixa, vamos voltar à linha de raciocínio, a Bíblia ela deixa de ser a única e exclusiva regra de fé, e você substitui a Bíblia por perspectivas ou por uma visão relacionada à sociologia, à antropologia, à psicologia e a outras perspectivas relacionadas também ao feminismo, ao marxismo cultural. Se a Bíblia não é a única regra de fé, eu posso entender a coisa da forma com que eu acho melhor. Nessa perspectiva, você traz para dentro da igreja uma percepção equivocada do papel da mulher. O que isso faz? Isso faz com que a mulher acabe ocupando um espaço na liderança da igreja que não deveria ser dela, o que influencia toda a liturgia da igreja. E aí eu vou falar, por exemplo, a questão das músicas. As nossas canções evangélicas, elas hoje, na sua maioria, são canções emotivas, sensitivas. Quero te abraçar, quero te beijar, quero sentar no seu colo, quero calçar o seu sapato, né? Elas são muito mais voltadas dentro dessa perspectiva, porque é um valor que Deus deu às mulheres. As mulheres elas são muito mais sensitivas. Por isso que é importante você ter os papéis dentro da igreja e os papéis dentro de casa bem estabelecidos. Por exemplo, você vai ver que nós hoje vivemos um grave problema relacionado à disciplina eclesiástica. Olhe para uma família, né?
eu não sou freudiano, né? Mas Freud dizia, e ele costumava dizer, que o homem ele exerce o papel da lei, né? Aquela história que a mulher fala, seu pai vai chegar. O menino Sim, já pensa duas vezes, porque há um papel masculino estabelecido por Deus que põe limite. Quando você desconstrói isso, né? Você desconstrói essa percepção masculina e você empodera as mulheres e torna os homens aquilo que eles não foram chamados para fazer, você cria uma confusão e um conflito enorme relacional, não somente na família, mas social. Então, as igrejas, os homens começaram a se omitir. E se omitiram por quê? Se omitiram porque as escrituras foi relativizada, se omitiram por causa do feminismo que faz com que as mulheres sejam empoderadas, se omitiu por causa do marxismo cultural, se omitiu por uma questão de comodidade, e automaticamente as mulheres passaram a ocupar os papéis. Então, a liturgia ela é feminizada, a disciplina eclesiástica é feminizada, como eu estava dizendo, né? Uma mãe, quando ela vai disciplinar, claro, as suas exceções, mas ela vai ser muito mais misericordiosa do que o pai quanto à ação e o limite a ser dado para os seus filhos. Observe, essa igreja que foi relativizada, que a palavra de Deus foi relativizada, que os papéis foram relativizados, ela tem dificuldade de disciplina. sim. Ela tem dificuldade com lei, ela tem dificuldade com regras. Com doutrina, né? Ela tem dificuldade, né? E as dificuldades se fazem presentes, elas se fazem constantes, né? Então, assim, os homens, você vai olhar para a educação dos filhos, voltando aqui de novo, novamente a isso. O desmame de um menino acontecia em Israel aos 6, 7 anos de idade. Depois disso, o menino ia andar com o pai, cara. Ele ia aprender o ofício do pai, ele ia aprender a relacionar-se como homem, ele ia aprender uma postura, uma posição. Só que o que a gente vê hoje é que as coisas assim mudaram. Então você vai ver, por exemplo, que quem cuida de criança nos departamentos infantis das nossas igrejas são só mulheres. Por quê? Nós mudamos isso na igreja que eu pastoreio. Homens estão dando aula. Homens estão dando aula para criança. Né? E eu tenho pastores que vão lá para poder dar aula para criança. Porque muitos não têm referência masculina em casa, a referência que tem é a pior possível, ou o pai é um ogro, né? Um déspota, um coronel, um homem violento, ou o pai é um banana, um frouxo. E aí a criança vai aprender disso, claro. Exatamente. Sim. Perfeito, pastor. Uma coisa que eu achei bem interessante também, o senhor já mencionou um pouco aqui, mas eu acho que essa clareza dos papéis, tanto da mulher quanto do homem na igreja, esclarecida essa questão do governo, que também achei bem, bem pertinente o senhor ter falado, né, que não se opõe à mulher que fale do evangelho, mas ao governo especificamente. Então tem, assim, alguns reformados vão ficar... dizer que eu tô vão ficar oriçados, é claro. Mas eu não tenho problema de uma mulher subir ao púlpito para pregar, não, meu irmão. Amém. Entendeu? Assim, nenhum problema. Né? Eu não vejo nada que as impeça de fazer com que elas preguem o evangelho. Minha questão é o governo. Sim. Na verdade, a gente já, assim, em conversas aqui, nós já tivemos bastante discussão sobre isso, né? Porque parece que para muitas pessoas o ministério pastoral é meramente o ato da pregação. E isso está errado, né? Tem a ver com o governo, como o senhor está bem colocando. Então, uma coisa que eu achei muito interessante e li com bastante, algumas vezes, assim, porque eu achei bem, bem colocada a ideia, é isso que o senhor falou das músicas femininas e da igreja que, por ter esse governo feminino, ela acaba sendo mais acolhedora e menos dura na disciplina. Mas é interessante que o senhor também coloca o seguinte, que a igreja ela tem que ser acolhedora? Sim, claro. E nós, ainda que, né, o governo masculino seja mais duro com a disciplina, temos que ser também acolhedores também, mas eu consigo ver claramente a diferença entre um governo em que o afeto seja maior do que a disciplina, assim por dizer. Então, acho que esse ponto ele foi muito revelador para mim. Calvino dizia que uma das marcas de uma igreja verdadeira é uma igreja que ministra com eficácia a disciplina. Hoje nós somos uma igreja sem disciplina. Uma igreja que, por exemplo, valoriza o atributo do amor em detrimento do atributo da justiça. É interessante você perceber, né,
que os crentes eles supervalorizam isso. Não, Deus é amor, mas ele não é justo, né? É como se tivesse níveis de atributos, né? Isso se deve ao desconhecimento das Escrituras e desconhecimento da Bíblia e da teologia. Para mim, né, a raiz de tudo isso é o abandono da palavra de Deus como regra de fé. É deixar de fazer da Bíblia a lâmpada para os nossos pés. Nós não temos que ser guiados por aquilo que o marxismo cultural, que o feminismo, que os antropólogos, sociólogos e psicólogos dizem. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, pela Escritura. O problema é que as pessoas leem a Bíblia segundo a sua cosmovisão e segundo a sua ótica. Nessa perspectiva, ou eles vão olhar ou fazendo do homem um ogro, um déspota, um ditador, ou vão olhar para o homem como se fosse um indivíduo que funciona quase que um banana dentro de casa e dentro do seu lar. Então, temos que voltar às Escrituras e fazer a interpretação, né, como ela tem que ser feita, a hermenêutica e exegese do texto de forma como deve ser feita, interpretando no modo histórico-gramatical, olhando aquilo que, de fato, a palavra tem e quer dizer segundo aquilo que de fato foi escrito e foi revelado, e deixando com que isso molde as nossas vidas. Amém. Bom, pastor, assim, uma vez que a gente tenha colocado aqui todos os problemas, né, esses reflexos dentro da igreja, o senhor já, essa resposta agora, o senhor já colocou aí que a solução, dentre as soluções que o senhor propõe aqui, existem alguns pontos, mas elas sempre vão rodar em cima da mesma coisa, né? Como resolver todos esses problemas? Então, eu acho que assim, se eu puder explorar um pouquinho aqui o teu conhecimento, né, a tua disposição, nós temos que ter, assim, eu concordo com que a Bíblia tem que voltar a ter o lugar que ela deveria ter na igreja, isso está mais do que claro. Mas um trabalho desse, para que nós pudéssemos realmente ver bons resultados, assim, exponencialmente e vendo em todos os segmentos da sociedade, é um trabalho meio que longo prazo, porque temos que começar com as crianças do hoje, na verdade, construir os homens que são pais hoje, para que eles aprendam a ensinar as crianças que são seus filhos, e para que a gente veja um resultado aí com esse Os jovens, cara. Assim, por exemplo, vou dizer o que a gente está fazendo na nossa igreja. Nesse momento agora, os jovens, os rapazes estão reunidos, né, jovens casados, jovens solteiros, nesse momento online, estudando masculinidade em crise. Então, assim, e as meninas estão também reunidas nesse momento, tratando de questões da feminilidade, né? Porque, assim, é um projeto que eu tenho, eu ainda estou amadurecendo isso, mas eu quero escrever o Feminilidade em Crise, né? Legal. Assim, eu quero tratar disso porque algumas evangélicas acham que a feminilidade bíblica ela está relacionada somente a algumas percepções ligadas ao linguajar ou à roupa, ou seja lá o que for, mas é muito mais do que isso, né? Ele ultrapassa esses conceitos. A gente precisa, eu acho que esse é o caminho, ensinar as mulheres, à luz das Escrituras, a serem mulheres, e isso não as anula, mas as valoriza, as dignifica, né? Ensinar as mulheres a se relacionarem na sua casa e no mercado de trabalho, como também na academia. Eu não vejo nenhum problema das mulheres cursarem as suas universidades, fazerem seus mestrados, doutorados, pós-doutorados. Não há nada que impeça com que elas sejam instrumentos e bênção de Deus para uma sociedade absorta em malignidade como a nossa. Agora, elas precisam entender como lidar de forma equilibrada com isso, assim como os homens também precisam. Então, assim, o que a gente vê é que os nossos adolescentes, as crianças, adolescentes e jovens, eles vêm num tipo de doutrinação ou num tipo de manipulação ideológica que faz com que eles não consigam lidar com aquilo que as Escrituras ensinam, ou consideram aquilo que as Escrituras ensinam demodé. Então você vai ver, por exemplo, as pessoas dizendo o seguinte: não, eu não acredito, não concordo com aquilo que Paulo falava. Como assim, né?
como você não concorda com o que Paulo dizia, né? Por quê? Porque para eles o que Paulo falava não é infalível, né? Aquilo que está contido nas Escrituras não é, que está registrado nas Escrituras, melhor dizendo, não é a palavra de Deus. Então a gente precisa voltar à palavra, mas não somente isso, é proporcionar às nossas crianças, adolescentes e jovens ensino saudável, para que eles possam contrapor aos conceitos e os valores dessa cosmovisão maldita que tem aí. Né? E o que faz com que eles tenham ferramentas para se posicionar nessa situação ou diante dessa situação. Né? O problema é que a igreja não faz isso. Né? Então, a igreja ela não consegue lidar com isso, ela não está preparada para isso, porque às vezes muitos pastores também não estão preparados para isso. Mas é interessante, você vai ver, né, que hoje os pastores começam a querer discutir. O livro Masculinidade em Crise está sendo adotado, cara, por dezenas de igrejas. Né? Dezenas de igrejas que estão adotando, discutindo o material, conversando a respeito dos padrões bíblicos, dos princípios bíblicos, o que significa ser homem e o que não significa, contrapondo as questões do machismo, do autoritarismo, da ogrice, com o cuidado, com a provisão, com a proteção, com o amor, com o entendimento que as mulheres elas são auxiliadoras e que às vezes elas são instrumentos e voz de Deus às nossas vidas. Agora, para isso, as igrejas precisam reformular algumas percepções, às vezes, de escola bíblica, de seminários locais, onde vão tratar de algumas perspectivas que vão ajudar o jovem a construir uma família saudável. Perfeito, pastor. No segundo ponto, também o senhor coloca que é muito importante que os pastores e líderes invistam nesses seminários, né, em escolas bíblicas, em congressos para homens, mas que também tem uma grande diferença em ter um estudo direcionado para que aquela pessoa que de repente não teve uma estrutura de criação, entendendo que deve ser um homem bíblico, assim por dizer, mas que tem uma grande diferença disso para esses seminários de coaching que a gente estava conversando aqui um pouco antes da live, né? E aí vem um terceiro ponto, que esse ponto aqui eu achei ele também muito, muito interessante. Nós falamos já um pouco aqui, que é assim, na verdade, nos posicionarmos contra o machismo. Né? Foi definido aqui, isso já deixou bem claro as diferenças do machismo para a masculinidade bíblica, mas de levantarmos realmente um ponto específico e dizer assim, não, o machismo não tem sentido, nós não somos homens machistas, nós somos homens que acreditam em Deus, que sabemos o nosso papel, né, como cristãos, como homens, mas que o machismo em si mesmo, obviamente, não significa o padrão bíblico de ser homem. Então, assim, nesse sentido, já falamos um pouco também de que muitos confundem essa questão do autoritarismo com autoridade, etc. Como fazer, então, acho que a resposta ela vai ser sempre a mesma, até tentando prever um pouco a resposta, mas a única forma de a gente, talvez, eficiente banir também o machismo da igreja, nesse sentido, é a fidelidade bíblica. Acho que tudo vai acabar girando No livro eu trago vários exemplos de masculinidade. Né? Sim. Então, eu vou tratar de personagens que exerceram masculinidade, e a gente vai ver que alguns valores, algumas virtudes não são pontuados por algumas pessoas que querem tratar sobre masculinidade, como, por exemplo, fidelidade, fidedignidade, amizade. Né? Então, você vai perceber que a desconstrução dos conceitos e dos valores relacionados à masculinidade faz com que as pessoas abandonem também alguns pressupostos que as escrituras nos mostram que faziam parte da vida dos homens. Né? Então, você vai olhar para a amizade entre Jonatas e Davi, né? Amizade, companheirismo, fidelidade, sacrifício. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e olhar também para a história, e no livro eu vou mencionando exemplos de várias pessoas, passando por William Wilberforce, né? E tantos outros, né? E usar esses homens que serviram de exemplo e trazê-los como modelo para a nossa geração,
confusa e perdida, né? Olhar para Davi, olhar para Abraão, olhar para Josué, olhar para homens de Deus, né? Que as escrituras nos trazem a história, que servem como modelo para que a gente possa viver uma vida diferenciada no nosso tempo. Sensacional, pastor. Uma pergunta aqui que surgiu e que acho que é pertinente aqui, ó, aproveitando, já que estamos no fim aqui, já acho que a nossa pauta já foi bem destrinchada. Uma pergunta que a Ellen fez aqui que eu acho que tem bastante sentido. Olha, como lidar com pais que não educam os filhos em casa e não aceita que os seus filhos sejam chamados a atenção na igreja ou que sejam corrigidos na igreja, né? O que o senhor poderia nos dar de orientação sobre isso? É complicado. Assim, eu falo também num livro que eu escrevi que se chama Seu Filho Pode Ser Mais Feliz, que é o problema da terceirização da educação, né? Então, assim, a gente terceirizou, quando eu falo a gente, estou falando da gente como sociedade, terceirizou a educação para a escola, a gente acha que o professor aqui tem que educar, como também a gente acha que é a igreja responsável para conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, o que é um erro, o que é um engano. Como eu falo no livro, Calvino entendia que a igreja ela não ensina o novo, ela reafirma aquilo que deveria ter sido ensinado em casa. O problema é que a gente tem uma geração de homens omissos, então os homens não fazem isso. Então essa responsabilidade acaba caindo para a igreja. E muitas igrejas, quando ensinam, os pais não querem com que os seus filhos sejam confrontados, né? Por quê? Porque possui uma visão absolutamente equivocada, né? Da forma com que criança precisa ser educada, ou adolescente precisa ser educado. Limites são conceitos e são valores que as escrituras nos trazem. Eu vou mencionar no livro, por exemplo, um dos filhos de Davi, que tenta conspirar contra ele e roubar-lhe o trono, né? E que diz o texto bíblico que o seu pai nunca o contrariou. Então, assim, é complicado, né? As consequências disso são severas, né? Então, a igreja, às vezes, fica numa situação muito difícil, porque ela não pode impor absolutamente nada sobre os pais quanto à educação dos seus filhos, né? Eu entendo que o que deve acontecer é o pastor chamar esse casal ou chamar esses pais e mostrar à luz das escrituras que os filhos precisam de limites e que precisam de correção, e não é a igreja que tem que dar, são os pais. Se os pais não fizerem isso, eles estão criando monstros, e monstros eles criam problemas na sua juventude e na fase adulta também. É muito interessante que é o mesmo paralelo, né? Eu tenho um curso que eu fiz com o João Malheiro, não sei se o senhor conhece ele, mas é um grande educador, e ele é diretor do Colégio Porto Real, inclusive, é um homem de muita expressão nesse segmento de educação. Participei de um curso de uma plataforma que eu assino, que eu participo de cursos, e ele falava sobre que a terceirização, ela não é só um problema que a igreja enfrenta, né? É um problema que a escola também enfrenta, porque alguns pais acham que mandando o filho para a escola que eles serão educados. Não, eles vão ser instruídos, eles vão aprender as matérias. Aí está o problema. Com a questão do marxismo cultural e desses conceitos, eles acabam sendo doutrinados. Isso, né? Isso. E aí, o que deveria ser papel dos pais, educar os filhos, segundo o pressuposto dos valores judaico-cristãos, por exemplo, deveria ser responsabilidade do pai ensinar o filho a não tratar a menina, a moça, como um objeto sexual. Deveria ser responsabilidade do pai, né, ensinar o rapaz de que ele não deve tratar de uma menina como um objeto a ser descartado, a valorizar. Entende? Então, assim, essa deveria ser um papel, esse deveria ser uma função, mas não tem. É isso mesmo. E essa é uma das mazelas da nossa... Né? Segura as suas cabras que meu bode está solto, né? Porque aí você vê os conceitos, aí você vê o machismo, e aí você vê os valores desse mundo tomando conta da visão de vida dessas pessoas, quando, na verdade, a Bíblia que deveria ser a condutora, né? Sabe o que é interessante? Que é essa frase que o senhor até colocou lá no livro, né? Que o senhor ouviu isso de uma pessoa, né? Que toma conta das suas cabras que o meu bode está solto, né? Eu já ouvi isso de um pastor. Eu já ouvi isso de um pastor falando isso, né? Então, daí você vê o nível da coisa que é, né? E essa terceirização,
como eu estava dizendo, sobre essa questão de terceirizar, né? Na verdade, os pais realmente não podem se omitir no sentido de saber qual é o papel da igreja na vida da criança, qual é o papel da família, e também não colocar na escola a responsabilidade que deve ser da família, né? A família que tem que trazer educação, como bem o senhor disse, citou no livro de Calvino também dizia isso, né? A igreja ela tem que confirmar aquilo que a criança já vem de casa como aprendizado. É isso. Olha, pastor, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo. Pessoal, para quem não sabe, está aqui o livro. Olha, Masculinidade em Crise e seus efeitos na Igreja, da editora Fiel. A minha versão aqui é a versão Kindle. Você pode encontrar esse livro também impresso, tem no Amazon, tem em diversas lojas aí. Pastor, além de te agradecer imensamente, porque, na verdade, o senhor deu vários spoilers do livro, né? Eu tentei fazer uma linha paralela, mas o senhor abrangeu bastante coisa. Eu queria que o senhor pudesse aí fazer as suas considerações finais, o senhor tem o tempo que julgar necessário, e te agradecer mais uma vez pelo tempo que o senhor disponibilizou para nós aqui. Meu irmão, foi um prazer estar com vocês, né? Espero que aqueles que participaram possam refletir à luz das considerações feitas sobre o papel do homem. O livro trata de muito mais coisas, a gente não abordou Sim. quase que nada, né? Então, eu aconselho o pessoal a adquirir o material. Você pode fazê-lo no site da Editora Fiel ou na Amazon mesmo, né? Sim. Ou nas livrarias. A questão é que nem todas as livrarias estão abertas, né? Nem todas elas estão funcionando, né? Mas, assim, os Correios parece que estão entregando material. E uma sugestão que eu queria dar para os irmãos, para os pastores, enfim, façam seminários com os homens da sua igreja, estudem com os homens da sua igreja, né? Eles precisam de referência, precisam de base, e a Bíblia é a referência para isso, né? Então, fica a sugestão, de repente, o Masculinidade em Crise pode ser um livro legal para ajudar vocês nisso. No mais, muito obrigado, Deus abençoe a todos e foi um prazer. Perfeito, pastor. Então, acho que até amanhã, no máximo, acho que essa live também vai ficar publicada no Facebook, no YouTube. Então, quem não conseguiu acompanhar aqui ao vivo, vai ficar aqui no Facebook, vai para as outras mídias sociais também. E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Eu não tinha eu abri agora há pouco tempo um canal no YouTube. Eu falei sobre uma palestra sobre violência doméstica. Está lá, né? Então, é uma palestra de 35, 40 minutos em que eu falo da quarentena e o problema da violência doméstica. Então, quem tiver interesse, só procurar lá no Renato Vargas no YouTube. Facebook também, se alguém quiser me seguir lá no Facebook ou Instagram e tal, é Renato Vargas, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Pessoal, depois eu vou colocar aqui nos comentários o link do canal do pastor Renato. E eu assisti já essa palestra que ele está comentando sobre esse aumento de violência nesse período de quarentena, né? De violência doméstica. É realmente um tema muito enriquecedor. É necessário e urgente que nós, como cristãos, tenhamos mais informações desse tipo de tema. E é isso, pastor. Que Deus nos ajude aí num futuro, a gente fazer uma próxima live, se Deus permitir, as nossas agendas corridas. E, mais uma vez, obrigado e muito boa noite a todos que participaram. Boa noite, pastor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.